Olá, pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, a hora que for ao ar. Os nossos ouvintes e telespectadores do programa O X da Questão, hoje, dia 30 de agosto de 2024, vamos falar um pouquinho a respeito das coisas que estão acontecendo aí no Brasil e no mundo. Fizemos questão de entrar, mesmo sem o nosso amigo português, o Eudes, porque poderiam pensar que estavam querendo tirar do ar o X da questão. E não é o X da questão que estão querendo tirar do ar. Estão querendo tirar do ar o X, o Twitter. E nós vamos falar disso também, evidentemente, né? Antes de começarmos, deixa eu só dar uma boa tarde para o meu amigo Renato, para o meu amigo Braunar e também para o Jefferson, que está na retaguarda do programa, dando todo o amparo que a gente precisa para poder chegar até vocês. Renatão. Olá, meu amigo, colega professor Pilão, meu amigo Silvio Braunar, né? Lá dos Estados Unidos, chique, né? Jefferson, meu amigo aqui, que aí a gente está sempre na periferia, né, Jefferson? Está sempre se encontrando aqui, Osasco, Barueri. Estamos falando mais uma vez aqui de São Paulo, da querida Zona Oeste, quase divisa com Osasco, para mais um X da Questão. E sem dúvida, professor, hoje nós vamos falar aqui no X da Questão sobre mais dois X, né? Além do X da Questão. É o X, né, antigo Twitter, e também está muito envolvido com outro X do nosso amigo Alexandre de Moraes, lá do STF. Estamos preparados aqui para discutir todos esses assuntos e muito mais, né? E, claro, não podia deixar de, nesse início, saudações tricolores aos meus amigos aí corintianos, palmeirenses, mas pode ficar tranquilo, que o tricolor tem tudo aí para chegar muito mais longe e vingar vocês todos. Abraço. É verdade, é verdade. É verdade. O São Paulo, nossa, é uma coisa. O São Paulo é uma coisa, vinga todo mundo. O Vingador, né? Como é que é feita essa vingança? Não, deixa quieto. Vamos dar continuidade, passando a palavra para o meu amigo Braunar. Diga lá, Silvio. Beleza, professor Renatão, Jefferson, toda a nossa audiência aí do ConnectV, do X da Questão, o pessoal pelas redes mundiais, onde não há fronteiras, professor. Estou falando aqui diretamente da minha Milford maravilhosa. Estamos no finalzinho do verão, né? Aliás, segunda-feira é feriado, mas é um feriado em que as pessoas trabalham, né? Seria o 1º de maio do Brasil, aqui é o Labor Day, que é o dia do trabalho, que é o sinal. É aquele sinal que nem você dá pro cachorro para ele entrar para dentro, né? Aí ele entra para dentro, é o sinalzinho para voltar à realidade, porque o tio Sam não espera, ele quer a parte dele. Então a gente tem que voltar para o ritmo de trabalho. Bom demais estar aqui para discutir os problemas, agora são mundiais, né? Em termos de eleições são nacionais e em termos de internet são mundiais, e os efeitos desse tipo de atitude e direcionamento que o Brasil está se encontrando nesse momento, professor. Verdade. Eu acho que a gente pode começar mesmo pelo X, né? Já que o Elon Musk foi intimado a colocar um novo gestor, um novo CEO no Twitter aqui do Brasil, no X aqui do Brasil, e venceu ontem à noite, às 20 horas, parece que 20 horas e 27 minutos, se eu não me engano, é o horário que venceram as 24 horas dadas pelo Alexandre de Moraes, o nosso ministro e chefe do Supremo Tribunal Federal, né, o órgão mais importante do Brasil nos últimos anos, se não o único, venceu o tempo que o Alexandre de Moraes deu para o Elon Musk de definir quem é que vai ser o gestor do Twitter, o gestor do X, né, aqui no Brasil. E ele falou que não vou mandar não, deixa aí. Aí ele falou, não vai mandar? Não. Então tá bom, então é o seguinte, eu vou bloquear as contas da Starlink. Aí ele falou, vou. Também não tem problema não, pode bloquear. Você vai parar as operações? Não, eu faço de graça. Pode deixar aí o pessoal fazer de graça. Mas enfim, eu acho que é um tipo de retaliação que não poderia estar ocorrendo. A forma não está correta, tem muita coisa errada nesse meio do caminho, e como diz o Silvio, nós estamos falando de uma questão global e não de uma questão nacional, né? Nós temos aí, pelo menos é o que se fala, Silvio e Renato, e os nossos espectadores, nós estamos falando aí de 21 milhões de pessoas que utilizam o X, não sei se esse número é correto, mas pelo menos é o que falam. E nós temos 215 mil clientes da Starlink, sendo que no meio desses clientes nós temos as Forças Armadas Brasileiras,
as escolas brasileiras, e se ele, ao invés de falar que faz de graça, ele resolve fechar o sinal, eu quero ver como é que a gente se vira. Vamos ver o que é que nós temos por parte do Renato e do Silvio. Silvio, você começa? Começo sim, professor, porque a aposta, aliás, a gente tem que brincar, né? Ele deu truco, né? E aí o Musk falou assim, 6 ratos, e falou assim, apresenta aí o seu negócio. E o X parece que está no ar, né? Normal. Por enquanto, até agora, parece que sim. Está tudo normal. O que não se sabe, o que eu ouvi a boca miúda, né? Boca miúda, eu tenho aí os acessos. Obviamente que eu não sou o detentor da verdade nem nada, mas a gente fica sabendo por terceiros que tem aí uma certa influência, um certo trânsito, né, professor? Você sabe que no mundo, todo mundo tem um certo trânsito, e a principal argumentação que eu ouvi desse certo trânsito, esse certo acesso que eu tive, é que desde antes de ontem, né, o ministro tem procurado aí ajuda de todos aqueles ao qual ele favoreceu, né, em que ele deu aí a sua... Como é que se fala quando você faz o julgamento? Você deu o deferimento, né? Deu o seu deferimento, ele foi atrás de todos, né? Porque está todo mundo no imbróglio, né? Ele foi lá pedir ajuda. E eu acho que ele teve lá uns certos avisos de tipo, calma, né? Porque, na realidade, quando ele fez essa aposta de bloquear o Starlink, ele cometeu 2 grandes erros aí. O primeiro é que ele deu uma trucada no Elon Musk, não é? Ele deu uma trucada muito grande num ativo do sistema de defesa dos Estados Unidos, porque a Starlink, ela é a principal desenvolvedora do sistema de defesa do governo americano, professor. E aí, ele já tinha feito por horas, como é que fala? Por vias tortas, né, a intimação ao Elon Musk, na pessoa do Elon Musk, em vez de intimar a CEO, independentemente de ter feito isso sem carta rogatória, né, sem o processo normal de intimação, né, para colocar um responsável pelas atividades do X no Brasil. O porquê que o X saiu do Brasil na primeira vez foi porque, sob a ameaça de prisão da advogada, que não era nem a administradora da plataforma no Brasil. Quando você precisa ter um representante no Brasil, significa que você está fazendo negócios no Brasil. Então, o que o Elon Musk, o pobre, o coitado, o playboy do Musk, né, como disse aí um deputado, um senador, sei lá na Câmara, né, o Musk, né, esse playboy, né, como as mídias stream sempre diz, o que eles fizeram na realidade? Fez com que o cara não obedecesse às ordens ilegais, é o que ele diz, e aí ele espalha para o mundo todo essa atitude por parte do Alexandre de Moraes, obviamente, né, todo embasado pela corte, porque ele não ia fazer isso sozinho sem o consentimento. De jeito nenhum. Vocês se lembram a privação de liberdade, né, da ministra Carmen Lúcia? Todo mundo se lembra. Falou, não, até dia 31 de agosto tá tudo certo, não tem problema, né? Que era ali já uma pré-censura, mas tá todo mundo... Não, fica tranquilo, não tem problema. E aí ele foi esticando a corda e chegou nesse momento em que ele retirou o X do Brasil. Claro que todas as organizações, né, que tem alguma coisa no Brasil, que ela comercializa no Brasil, ela precisa legalmente, né, pelas leis, ter um representante no Brasil que responda às atividades, isso seja judiciais, pessoais, né, jurídicas, na realidade. Porém, quando ele retira, ele deixa livre o processo. Aí veio a segunda vez em que ele simplesmente ameaçou de bloqueio a plataforma falou assim, olha, eu não vou desbloquear, tanto é que tem um monte de perfis que ele mandou bloquear, retirar do ar, e ele não retirou, Elon Musk não retirou, o X não tirou. Aí ele apostou mais alto, né, foi bloquear a Starlink, pensando que a Starlink detém na pessoa do Elon Musk como dono. Na realidade, ele tem só 42%, ele não é nem dono. Como é que o senhor fala, professor? Só 42%. Ele não é 42%, ele não é o dono. E aí, dentro dessa carta,
A Google tem 7% de propriedade das ações. E aí tem mais um monte de gente, aí eu vou citar um, que é um bilionário, eu esqueci o nome dele agora, mas ele faz parte, ele é um bilionário de só 44 bilhões de dólares. E ele faz parte daquele grupinho que se reúne uma vez por ano, que fecha a cidade, não entra ninguém, ninguém entra, ninguém sai. Tenho, aliás, uma crônica maravilhosa, né, do Luiz Fernando Veríssimo, do Poker, né? Ninguém entra, ninguém sai. Né? É interessante até... Bom, a gente lê para entender esse processo agora. Olha só, o próprio, né, Luiz Fernando Veríssimo falando de uma situação que é agora. Ninguém entra, ninguém sai, meu amigo. É aquele grupo chamado Bilderberg. Não sei se já ouviram falar desse grupo, não. Bilderberg. Nunca eles fazem uma reunião em uma cidade, eles escolhem uma cidade, eles fecham tudo, não tem nem satélite no céu. Só para você ter uma ideia de como é a coisa. E ali é a reunião dos bilionários. Não estou falando do Fórum Global, não, onde tem lá esse esquerdista aí que apoia as ONGs mundiais, esse site. Não. Jorge... O Jorge Soros. O Jorge Soros. Não é esse grupo, não. Esse grupo é o da periferia. Estou falando que esse aí é o que manda no mundo mesmo. O cara é desse grupo. E, além do mais, o Elon Musk, ele é um asset, ou seja, um ativo, né, do sistema de defesa americano. Nem a China consegue desenvolver o sistema da Starlink, que é o de posicionamento global, com o seu aparelhinho, a sua antena, que ela mesma procura. Todo mundo sabe, né? Lembra da televisão de seletor? Né? Lembra da televisão de seletor? Você tinha que mexer lá fora na antena, tá bom. Esse é o sistema que o mundo usa. A Starlink, ela desenvolveu esse sistema que é que a própria antena procura onde está. Nem a China consegue, ela está tentando. Aí eu vi hoje, eu acho que eu estava vindo hoje ou ontem, um parlamentar falando, não, vou fazer a Brasil Link. Né? Assim, como se fosse... Né? E aí, aonde está a coisa? Ele apostou muito alto. E o sistema, ou seja, o establishment brasileiro, não suporta esse tipo de coisa. Eles não sabem mais como descartar. Se ele recuar, né, que é o que ele já está fazendo, ele está avisando que ele vai entregar todo mundo, que ele vai botar todo mundo na viola. Chamou aí a pedida do desgovernante do Brasil, só que como a gente estava comentando aqui antes de abrir o programa, né, o desgovernante do Brasil, ele levou um pito, né, e uma ameaça do velhinho da Nicarágua. Meu, ele está totalmente no mato sem cachorro, e a coisa que eu vou dizer aqui agora, tá? O primeiro aqui nos Estados Unidos, que é o Zucca, todo mundo conhece o Zucca da Meta, que na realidade é o Facebook, que é o Instagram e também o WhatsApp, né? Ele já abriu a boquinha aqui, né? Porque ele está sabendo, ele está sabendo o que está acontecendo, né? Teve a comissão de Justiça aqui dos Estados Unidos, da Câmara, ele teve que fazer uma cartinha, mas lá no Entre Muros, todo mundo está sabendo que ele está negociando uma forma menos punitiva sobre o envolvimento e a censura na época lá do bichinho do vírus chinês, que ninguém falava, que não podia falar, que era vírus chinês, né, que era cancelado e tudo mais, e também sobre o grande contrato que ele fez com o governo Biden, que ele foi pressionado pelo governo Biden, esse governo de hoje, né, a não divulgar as safadezas que ele estava fazendo com o filho dele, sendo o laranjão nos negócios, aonde renderam aí, todo mundo já sabe aqui, mais de 127 milhões de dólares para a conta da família Biden. Então, o Zucca já está botando aí o seu... Como é que fala, professor, na prisão, quando você não tem crime, que você vai preso, é réu primário, né? É réu primário. Ele já está negociando o seu réu primário aqui, né? Que é o caso aí do Xandão. Ele está tentando negociar o seu réu primário, porque o Elon colocou lá na inteligência artificial falando... Ele sabe exatamente o que ele está colocando lá no X, tá? O Xandão atrás das grades fala assim, olha, tá chegando a hora. Isso que eu estou te falando. Veja, eu acho que realmente é muito sério o que está acontecendo. A gente, como você mesmo disse, Silvio, no começo da sua fala, né? A gente brinca e dá risada porque é tão sério, mas é tão sério que se a gente levar
na seriedade que tem que ser levada, a gente começa a entrar num estado depressivo que não volta nunca mais, né? Mas o que a gente tem visto, né? Eu vou passar para o Renatão, depois, se for o caso, voltamos com você, Silvio. No dia 15 de agosto, ele resolveu fechar o X aqui no Brasil, o Elon Musk. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes disse que ia colocar a advogada lá naquela milícia digital, lá, aquela ação lá contra tudo quanto é gente que o inquérito do fim do mundo, né? Isso, inquérito do fim do mundo, que o Xandão coloca todo mundo lá. E colocou lá, ninguém fica sabendo o que está acontecendo. Ele falou, não, pera um pouco, se vão pegar o meu pessoal e vão colocar nesse lugar, eu tiro eles daí. E tirou eles daqui e levou embora. É claro que não é muito simples, não é qualquer um que consegue fazer isso, mas também não é qualquer um que vira para o Alexandre de Moraes e diz que, claramente, né, que a hora dele está chegando, como falou o Silvio Braunach, com uma fotografia dele atrás das grades, e nem tampouco é qualquer um que falou que o Brasil agora é uma ditadura, entre aspas, né? Citação dele, o Brasil agora é uma ditadura. E abre aspas de novo e diz, não é mais seguro aos acionistas fazerem negócio no Brasil. Se isso espalha para o Brasil é uma coisa... mas é que ainda está naquela briga de vizinho por cima do muro, né? Um fala, outro fala, um fala, outro fala. Então não, ele falou, o outro retrucou. Mas se isso espalha como sendo uma questão real, ou seja, se ele fecha o X, se o Alexandre de Moraes fecha o X, pega e bloqueia o X, se ele realmente pega e bloqueia as contas financeiras da Starlink, se realmente ele fizer isso, e disser, está feito, né? E acabou, isso começa a propagar como sendo real. Aí o sujeito fala assim, como é que eu vou investir no Brasil se de repente acontece alguma coisa e ele vem nas minhas empresas aqui nos Estados Unidos buscar dinheiro, na Europa buscar dinheiro ou qualquer coisa parecida, porque ele achou que tinha alguma coisa errada. Então, nesse sentido, meu amigo Renatão, você acha que tem mais desdobramentos? Você acha que ele recua? Como é que você vê essa coisa, né? Nós não estamos falando de galinha pequena, não. Nós estamos falando de coisa grande. Estamos falando de muita coisa grande. Nós estamos falando aí de, como comentei no início, 215 mil clientes aqui no Brasil tem a Starlink. E o Exército Brasileiro, o MEC, são clientes deles. E, diga-se de passagem, a Amazônia, 90% de toda a Amazônia legal fala pelo Starlink. Exatamente. Como é que você acha que fica isso? Recua ou ele vai dobrar a aposta de novo, Renato? Professor, é o seguinte, queridos telespectadores, né, da Connect TV, é o seguinte, seria cômico se não fosse trágico demais, essa briga entre os dois X, né? O X lá do Elon Musk e o Xandão, entendeu? Porque eles compraram uma briga realmente uma pessoa muito grande, entendeu? O cara aí tem financeiro e tem empresas, capital maiores que uma maioria dos países, né? Muitos países, entendeu? E talvez ele recua, professor e Silvio, por causa do discurso que eu vi antes de subir, antes de a gente começar o programa, que é um discurso aí, como o Silvio gosta de falar, do desgovernante brasileiro. Eu vi ele cuspindo marimbondo contra o Elon Musk, Silvio. Esse sujeitinho, pensa que o Brasil não tem soberania. Se o STF, a Suprema Corte determinar, ele tem que cumprir. É o Lula falou, olha, se o Elon Musk ouvir isso, eu acho que ele vai vir aqui de joelho, pedir perdão e tudo, porque o cara está lá cuspindo marimbondo, falando as besteiras de sempre. E, como já foi falado aqui, a Starlink, ela, além dos grandes acionistas, né, os outros bilionários que são acionistas da Starlink, e tem aí os interesses das próprias Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como o Silvio colocou, a Starlink, ela representa hoje mais de 44% de toda a internet no Brasil. Está entendendo? Então, se o cara fecha, não tem outra tecnologia, nem próximo, quer dizer, por isso que a Starlink já veio ontem, de maneira republicana, como uma empresa falou, olha, o Alexandre de Moraes está querendo, e já fez, né? Já proibiu confiscou as nossas entradas. Mas mesmo se a gente não receber de vocês, fiquem tranquilos.
que nós vamos manter o trabalho mesmo gratuitamente até essa solução ser encontrada no STF, onde eles entraram hoje com mandado de segurança para que se suspenda mais essa medida monocrática do Alexandre de Moraes, que está colocando o STF numa sinuca de bico. Lá atrás, naquele último episódio aí da decisão monocrática do Dino, houve ali também o corporativismo e todo o pleno, né, do Supremo fechou com o Dino. Já fecharam outras vezes também com o próprio Toffoli e o Alexandre. Mas cada vez mais o STF está ficando acuado e com a repercussão muito ruim na sociedade brasileira, e não só brasileira, agora também no estrangeiro. Porque ontem já teve um arranca-rabo ali entre o Toffoli e o Barroso. Eles abriram a sessão lá para tratar de um assunto, vocês devem ter visto. Eu achei tudo cena, viu, Renato? Eu achei tudo cenona. Eu achei cenona. Achei cenona. Para tratar de uma... Tudo bem, pode ser ou não, mas eles vão passar para o público um cenário falso. Tá entendendo? Então, são mais burros do que eu pensava, né? Porque se você tem uma imagem negativa, você cria uma cena para ela tornar mais negativa, então é aquela propaganda burra, né? São mais burros do que eu pensava. Aí criaram aquele negócio ali. Estão levando, na realidade, ali é a venda da cabeça do careca, mas o interlocutor, me desculpa, o Toffoli, ele é o principal, ele que deu esse inquérito, ele que abriu esse inquérito desde da censura da revista Cruzoé, lá do negócio do meu pai. Exatamente, foi ele que veio. É amigo do meu pai, meu amigo, aquele cara lá que está realmente derrubando tudo agora, no caso da Odebrecht, entendeu? O Toffoli, a gente já sabe o que é o Toffoli. Não, entendeu? Mas eu tô falando, todo mundo tá pegando a cabeça dele, mas na realidade é a cabeça do Toffoli e do Barrosão também. Porque o Supremo deixou de ser uma corte técnica, agora é uma corte política. Para com isso, amigo. Por isso que eu estou enfatizando. Cada ação monocrática do Alexandre, ele joga o Congresso, o STF mais lá embaixo. Eu sempre disse, enquanto uma corte como o do Brasil... Ele é muito burro, desculpa, Renato, ele é muito burro. O Barroso e o Toffoli ficam lá, que nem, sabe, dando ordem, que nem você dá pro cachorrinho, pro pup, você entendeu? E ele vai lá. Agora ele tá querendo sair. O que você viu lá nessa imagem do STF, na realidade é isso. Você entende? Me desculpa, vai, continua, Renato, perdão. Não, o caso é o seguinte, para mim, enquanto uma Suprema Corte, como no Brasil, porque é completamente diferente dos Estados Unidos, aí você não vê esse ministro, abre a geladeira e já começa a falar sobre processo em tramitação, então essa é coisa baixa. Eu nunca vi um Congresso com essa formação. Eu fui enumerar aqui ministro que eu passava 8 horas ouvindo dissertação do cara, ouvindo como o Joaquim Barbosa. Negro que foi colocado lá como cota pelo senhor Lula e levou, né? O Joaquim Barbosa mostrou um cara superior aos demais ministros atuais. Pode ter suas falas, como todo mundo tem. Só que o Joaquim Barbosa colocou o PT, foi o primeiro que colocou o PT, e é um cara que, por problema da coluna mesmo ali, mas ele pediu renúncia antes, pediu exoneração antes de completar os 75 anos. Esse mostrou que não estava apegado àquele cargo que o neguinho entra lá, como entrou Zanin agora, esses outros novinhos aí, seja de que lado for, entendeu? Que vai ficar lá até morrer, tá entendendo? Então o Joaquim Barbosa mostrou essa sobriedade aí. Voltando aí, essas decisões monocráticas do Xandão, que é incrível, né? Porque ele intimou o Elon Musk na rede que está tentando acabar. Então ele iniciou na rede, olha, essa rede, ela é... E ele tá lá. Ele tá lá. Você procura ele tá lá. Ele tá lá. Aí eles espertos, tá lá, ele tá lá. Como a maioria dos brasileiros. Como o Starlink ela domina o Brasil na internet. Aí, ele não. Mas ele foi intimado, ele deu ciência, porque ele viu. Ele viu nada, ô cara pálida. Ele tirou sarro de você, ele pôs meme, seu preso. Ele pôs meme como aquele... Aí, então, essa coisa ridícula, tá entendendo? E você me fez a pergunta, não vai recuar, entendeu? O Elon Musk não vai recuar. Eles vão agora ter que tomar uma decisão aí de plenário para, se eles forem de novo no corporativismo apoiar o Xandão,
aí vão jogar o Congresso mais lá para baixo. Mas eu duvido que o plano vai continuar confiscando aí as entradas, né, as receitas da Starlink. Eu assino embaixo, eu acho que não vai. Pois é, Renatão, eu acho que, na verdade, o pessoal entendeu sim, vamos dizer assim, que de retaguarda também o Congresso cai cada vez mais. Mas você quis dizer exatamente que o Supremo, né, cai cada vez mais. É que você fechou dizendo que com isso o Congresso vai caindo. O Congresso também vai caindo porque o Congresso tem que fazer alguma coisa e não está fazendo. Mas o que você quis dizer é que o Supremo, se apoiando, vai cada vez descendo mais a ladeira. Deixa eu fazer um comentário aqui, eu vou pedir, inclusive, que o nosso amigo Jefferson coloque aí alguma coisa no ar, está indo com apoio para Musk e tudo mais. Deixa eu só lembrar que não poderiam ter sido bloqueados, né, os recursos da Starlink. E talvez essa seja uma saída, viu, pessoal? Porque você pode cobrar dívida, sim, de uma outra empresa que pertence ao mesmo grupo. Mas, para isso, primeiro você tem que conseguir comprovar que houve fraude, você precisa comprovar que tentou cobrar e não pagou. Enfim, você tem que mostrar que é necessário acionar alguma outra empresa do grupo, o que não foi feito. Né? O tal do rogatório que comentou, a carta rogatória que comentou o Silvio, né? E agora nós temos aí algumas pessoas, principalmente, algumas instituições, principalmente a Embaixada Americana, dando suporte ao Elon Musk, dizendo assim, olha, ele tem razão, não pode... Escolheu um lado, né, professor? Escolheu um lado, exatamente. Olha, não dá para você pegar e... ao que se sabe, aqui nós temos... uma democracia, e uma democracia, a liberdade de expressão é o pilar de sustentação dessa democracia, né? E ela escolheu um lado. Aí, meu amigo Silvio, gostou dessa escolha? O que é que você pode dizer a respeito? Na realidade, aí é o reflexo, né, da atitude que o ministro, o excelentíssimo ministro tomou, e que está ecoando no mundo inteiro. Isso aí é a Embaixada Brasileira, né, fazendo esse comentário. E você sabe que os Estados Unidos ainda é, né, a maior potência democrática no mundo, quer dizer, do mundo livre. E é uma das coisas, é a grande batalha do momento, né, com respeito às democracias com liberdade no mundo. Porque a palavra democracia você encontra na Coreia do Norte. Aliás, o Brasil está campeão, fala a verdade, vai. Na Embaixada da Coreia do Norte no Brasil, ó que beleza, ó, né? Que beleza. Então, isso aí é um aviso, você entendeu? É um aviso, é o que a gente fala sempre, eu brinco muito com o negócio do sinal para o cachorro, você entendeu? Eu brinco muito com isso. Você dá um assovio para o cachorro já, olha, esse é o assovio, você entendeu? Para as outras sociedades do mundo ocidental a respeito do que está acontecendo no Brasil. Isso aí é só o comecinho, é o pelinho, você entendeu? Do problema gigantesco em que essa corte está metendo o Brasil. Porque não adianta culpar só o cabeça de ovo aí, porque eles estão dando suporte, é o tal do corpo ativo, né? O corporativismo, né? Corpo ativo, ou seja, a proteção dos meus que estão próximos dentro da minha instituição, né? E esse é o grande problema. Eles estão se afundando, já se afundaram na realidade, e eu tenho que lembrar aqui, porque afinal de contas todos somos conservadores pelo direito da liberdade, né? Pelo país, na realidade não pelo candidato, mas foi o Bolsonaro que reabriu essa chama aí, e ele prometeu colocar dois terrivelmente, né? E aí a gente está vendo os terrivelmente quietos, né? Não sei por quê. Dois terrivelmente escondidos, né? Escondidos. Dois terrivelmente escondidos. Então, o que a gente vê nessa manchete, né, que por um acaso veio pela Folha, né? No próprio Globo, né? No próprio Globo. O Globo, que vai ficando cada vez mais difícil sustentar, Silvio. Então, você pode ir até a página 3. Aí, para ir para a página 4,
você tem que assumir muito. E aí as pessoas, né, os órgãos de imprensa, recuam, porque não dá para você ir até a página 5, né? Tem que falar. Mas eu acho 3, que o professor, o problema maior aí é sobre o sistema mesmo, o establishment, que eu estou falando aí em termos de desgoverno, junto com a mídia, né, que apoiou, deu suporte lá no comecinho, né? A gente até brincava, né, a respeito da Carmen Lúcia, ela falou assim, olha, até a cabecinha tudo bem, mas a gente sabe que o resto não tem ombro, né? Ela falou até o dia 31 de agosto, meu amigo. Até dia 31, quando termina, não pode mais. Falou, filha. E aí? Né? E o que aconteceu foi o seguinte, ali foi dado o sinal para, tipo, a gente pode tudo. Aí foi escalonando, pessoas perseguidas, os presos do pretenso golpe, que nunca teve, e, obviamente, a morte de pessoas detidas, inclusive agora com ordens de ordem de procura, cerceamento das redes sociais da filha de um deputado que está preso, né, sobre uma condição, porque como é que fala? Quando você é pego no crime, é ali, aquele momento do crime, é o quê? É o flagrante perpétuo, né? Eles instauraram o flagrante perpétuo. E aí o que acontece agora é que, dentro das revelações, principalmente esse é o grande medo dele, porque esse aí vai dar cadeia, é cadeia mesmo. O negócio de Roma com a família Mantovani, que agora foi aberto todo o processo, ele foi exposto. Esse é o grande medo dele, porque ele está com medo de ir para a cadeia. Eu diria que ir para a cadeia é o mínimo que ele vai ter em termos de punição. Eu acho que ele vai ser expurgado mesmo da vida toda. Ele não vai ter nem aquelas poupudas aposentadorias e ex-magistrados no Brasil, viu, professor? A casa caiu, professor. A casa caiu. Ô, Renatão, vamos, para a gente poder fechar esse assunto, mudar de assunto, vamos só verificar o que é que você acha. Você acha que nós vamos nos alinhar com países tão democráticos quanto a Rússia, o Irã, a China, a Coreia do Norte, Mianmar e também o Turcomenistão, as pujantes, como diz o meu amigo Silvio, as pujantes democracias mundiais, e vamos ficar também sem o X? Pois é, né? Eu acho que essa questão aí, nós não vamos nos aliar, meu ponto de vista, a essas grandes, né, democracias, entre aspas, ditaduras, né, governos totalmente autoritários, porque eu acho que até mesmo a questão do X ela vai ser revogada aí pelo Congresso, porque, como o Silvio colocou lá atrás, e o Silvio gosta de colocar, a imprensa do sistema, né, essa imprensa vergonhosa do Brasil, que eu tenho assistido até as colocações ali dos nossos coleguinhas do Globo News, e eles estão torcendo e contorcendo lá para tentar deixar um jornalismo, né, na opinião deles, o mínimo aceitável, que não é aceitável de jeito nenhum, porque eles estão dando lá, inclusive, as saídas do famoso aplicativo VPN, né, um jeito de driblar a própria decisão do Supremo. VPN é uma rede interna que fica no próprio computador da gente para poder acessar ao Twitter e outras redes sociais, porventura proibida por essas grandes democracias, né? Que é incrível como no Brasil o pessoal gosta disso, né? Mas eu acho, e também da Starlink, porque a Globo usa direto o Starlink, é uma das maiores emissoras do mundo, e que para fazer todas aquelas programações bonitas dela, principalmente no norte, a Amazônia todinha, o que eles usam? Starlink. Tá entendendo? Então, para eles, vai ser um prejuízo enorme também, se o cara conseguir, porque a Starlink chega e fala, não, nós vamos, mesmo até resolver o problema no STF, fazer gratuitamente, mas isso aí vai até um ponto, depois eles não vão conseguir mais, né? E aí é o Brasil, o brasileiro, pobre, todo mundo que vai sofrer as maiores consequências, não é isso? Mas falando aí das ditaduras ainda, uma situação muito, muito difícil, né, tá o nosso Lulinha, porque ele apoia todos esses ditadores e depois eles tomam decisões contrárias ao que vergonhosamente, né, novamente, Brasil e Colômbia estão ainda acreditando no Maduro, não apresenta as tais atas. O Maduro já falou, não, já está decidido aqui, não vamos apresentar mais atas. E ele e a Colômbia estão lá ainda, ficam só os dois no mundo. Lula e o Prieto lá Prieto mesmo, né, da Colômbia.
sabe a situação? E aí veio o próprio Maduro criticando o Lula, veio da Honduras agora o Daniel Ortega, sabe, pondo o Lula mais baixo do que cachorro, entendeu? Falando que eles são os dois representantes do Yankee, né? Dos Estados Unidos, o imperialismo dos Estados Unidos. Olha, por exemplo, o cara... Estadunidense. Estadunidense. Quer dizer, o cara apoia, desde lá atrás, apoiando os irmãos Castro, que ficaram bilionários, enquanto Cuba hoje não se destaca nem no esporte, nada. Cuba é aquilo lá, tá entendendo? Com todo respeito aos irmãos cubanos. Mas aí, Venezuela como tá. Então o Lula sempre defendeu, pelo Fórum de São Paulo, defendeu esses ditadores, e agora os próprios ditadores abandonando o Lula porque o cara não está seguindo a risca. Então está querendo ele e Colômbia disputando quem vai ser o intermediador aí para resolver o problema da Venezuela. Sabe? Palhaçada. Eu acho que nós vamos continuar com o Twitter, com o X, com o X, né? É isso mesmo? E também com esse Starlink, entendeu? Porque ou o STF toma uma decisão e dá um basta no seu Alexandre de Moraes, ou senão o STF vai cada vez mais ficando no ridículo e o marco vai ser 7 de setembro, entendeu? Vamos ver. Deixa eu falar um negócio, professor, antes. Desculpa, professor. Não, só para incluir isso, ele não pode voltar atrás, viu, Renato? Não tem como. Se ele voltar atrás, ele vai voltar lá em 2019, né? Foi quando ele começou. Na realidade, tudo isso começou lá no processo de impeachment da Dilma, quando o Lewandowski rasgou a Constituição ali, né? Ele não deu a proibição delas de reeleição dos 8 anos, só deu impeachment, ou seja, tirou ela do cargo, ela foi impedida de continuar no cargo, mas os direitos dela continuaram. Então, ali já começou a interferência do Supremo, né? Nessa linhagem que ele tem hoje de ser ativista político, né? Foi o que o Barroso falou e não dá para desfalar, viu, Barroso? Desculpa, mas está lá, né? É uma corte política, não é mais uma corte técnica. E todo o processo, né? Você pode dizer com golpe, sem golpe, né? O lance do 8 de janeiro em Brasília, com a prisão de mais de 1.800 pessoas, eu acho que foi esse o número, né? Inclusive a gente está falando agora, né, que está saindo no noticiário, aí no Brasil sai mais seletivo. Aqui eu acompanho a televisão latina, temos 3 canais grandes aqui da TV Latina, e ela mostra diariamente protesto lá na Venezuela o dia inteiro. O povo tá na rua, o nego tá morrendo, você entendeu? Tá levando por lá, tá sendo preso, você entendeu? Mas eles estão lá na rua. Então a coisa tá muito quente lá e, inclusive, a revelação de entre os 2.000 presos que ele já conseguiu lá, 120 crianças, professor. 120 crianças. Aí o pessoal, todo indignado aí no Brasil, olha, 120 crianças presas na Venezuela. Tô falando isso da mainstream media, né? Da dona Wall, da dona Globo, né? Essas coisas todas. 120, que horror. No 8 de setembro foram velhinhas de 77 anos. Você entendeu? Crianças também foram lá e ficaram presas 3 meses. Crianças. Estou falando crianças, gente que tinha problema de saúde, velhinha com a Bíblia na mão. Aliás, uma grande homenagem, porque ela me lembra muito minha avó Quitéria, que está no céu já faz algum tempo. Você entendeu? Então, a indignação, ela é muito, como é que fala, professor? Ela é seletiva. Obrigado, produção. Seletiva. É muito seletiva. Então, ele vai ter que deculpar todo o processo ilegal dessas dois inquéritos aí do fim do mundo, da Milícia Digital e a da outra aí que eu não lembro o nome, aliás, só tem nome, né? Só tem o nome da medida. Do fim do mundo, e a outra é o quê? É fim do mundo, né? Que é a Milícia Digital, né? Cabe tudo. É a mesma, cabe tudo. Exato, mas tem 9 inquéritos, né? O pessoal fala dessas 2 principais, mas são 9 inquéritos sigilosos que ele tem. Ele vai ter que abrir tudo. E aí, com o modus operandi revelado pelo Glenn Greenwald na Folha, está se vendo que todo o processo foi feito de forma porca, anti-lei, fora da lei. O cara é um fora da lei, não tem como remediar esse tipo de argumento. Então ele vai ter que anular tudo, e aí ele vai ter que pagar. E quem vai pagar, na realidade, é o Estado, ou seja, você, Renatão, você, Jefferson da produção, e você, nossa linda audiência da Connect TV.
é todo mundo que vai pagar, porque essas pessoas, mesmo sendo indenizadas em milhões, não vão conseguir ter a sua integridade, a sua personalidade, o seu orgulho reposto. Pois é, deixa eu dar uma do contra, porque eu não acredito em nada disso, de verdade. Eu acho que não tem espaço para isso, mas tem espaço para ele voltar atrás. Tem espaço para ele voltar atrás em função do mandato de segurança que a Starlink está impondo. E esse mandato de segurança ele tem que ir para presencial, né? Para reunião presencial. Então pode ser que na reunião presencial eles falem, não pode, porque essa empresa não é só dele, não sei o quê, e eles derrubam essa ação e o resto caminha como está. Eu não acredito que ele vá fazer a minha culpa. Fazer a meia-culpa vai demorar muito tempo, não vai ser agora não. Bem, mas já falamos disso e já entramos num novo assunto, mas já que nós entramos, então vamos torná-lo oficial. Meu amigo Renatão, Kamala Harris, lá nos Estados Unidos, que é a predileta do meu amigo Silvio Braunar. E nós temos mais um outro assunto, então vamos falar rapidamente dos dois, que assim a gente fecha eles como um só. O Maduro e o Ortega, que você já começou a falar. O Ortega questionou a postura do Lula, lembrando que o Lula foi preso, né? Falou, você foi preso, meu amigo, como é que você está falando alguma coisa aí, né? Então ele bateu forte, não bateu fraco, não. E o Lula, por sua vez, hoje, agora há pouco, deve fazer, talvez um pouquinho antes de entrar, eu estava vendo uma declaração dele que ele diz assim, o Maduro que se vire lá com as suas coisas. Não sei exatamente como que é, mas que se vire lá com as suas coisas. Por quê? Porque eu tentei ajudar, mas eu não consegui. Então ele que se vire agora, não quero mais saber disso. Ou seja, está saindo fora. E ele vai sair fora sem dar nenhum tipo de explicação, assim como o Xandão vai fazer com a Starlink e a X. Ele vai pegar, vai deixar a Starlink de lado, o Musk vai acabar mandando alguém para cá para assumir o X no Brasil e a coisa vai andar. Isso é o que eu penso a respeito desse nosso assunto. Mas ele vai continuar fazendo ordem legal. Desculpa, professor, mas ele vai continuar fazendo ordem legal e o X vai continuar desobedecendo, é isso? E aí? Isso mesmo, é isso aí. Ele não vai fazer, ele vai acalmar. Mas ele não vai acalmar fazendo a meia-culpa. Eu duvido que eles façam a meia-culpa. Você tem um grupo, é assim, intracorpos é muito difícil de você punir. E você tem só 11 homens, não são 500 como no Congresso, mais 80 no Senado, não sei o que acabam excluindo algum senador ou algum deputado, né? Algum deputado, no caso, por qualquer motivo. Você tem 500 pessoas, dá para você se esconder no meio. 11 não dá para se esconder no meio. Então não tem quem tire ele de lá, não tem quem faça alguma coisa contra. Quem pode fazer? Somente o Senado, que o fará depois da próxima eleição, não agora. Então eu duvido que aconteça alguma coisa. E vai continuar como está. Discordo, professor. Discordo. Podemos discordar, porque esse aqui é um programa democrático. Mas eu queria ouvi-lo sobre Kamala Harris e também sobre Maduro e Ortega contra o Lula. Deixa o Renato, que ele já começou a falar mal do Lula no bloco anterior, assim ele já continua. Vou ver se eu falo um pouquinho, né, aqui nesse programa também. Vamos lá. É o seguinte, como eu já salientei, inclusive, sobre aí as inimizades agora dos inimizades, entre aspas, né, entre os ditadores amigos, né? Eu não concordo com o senhor, professor. O senhor diz aí que o Lula pode sair pela francesa, né? Sair de mansinho, não é isso? Porque determinadas posições que um político, inclusive, toma, presidente da maior nação, uma das maiores nações do mundo, né, como é o Brasil, tem certas posições que ele toma que não tem jeito dele sair ileso, né? Ele já se lameou tanto nesse limbo, nessa lama, que por mais que ele tenta sair, né, uma dura que se vê, não tem Lulinha, não tem como você sair limpo disso agora, tá entendendo? Ele chegou, veio o PT não toma decisão sem autorização do Lula, é um partido, né? Todos os presidentes têm um partido, ele lê a cartilha, ele faz a cartilha daquele partido. Não adianta falar, não, o PT é independente do Lula presidente. Não é. O PT reconheceu, gente, a vitória.
PT/Lula, reconheceu a vitória do Maduro. Aí ele fica tentando empurrar com a barriga. Não, vamos, espera, mostra as atas. Que mostra as atas, gente? Lá todo o sistema militar, judiciário, é subordinado ao Maduro. Inclusive, acho que é no Tribunal Superior deles lá, tem 2 juízes que é mais independente. Um falou lá contra, deu opinião anteontem contra. Já está fora do país. Com certeza já deu opinião fora. Porque já foi considerado ingrato, traidor da nação, entendeu? Então lá é tudo Maduro, como são na Coreia do Norte, todos esses países autoritários, porque eu até fiz uma notinha na minha página, aí, não sei nem se eu publiquei ainda, mas é o seguinte, votação, eleição não é sinônimo de democracia, né? Não é, entendeu? Porque agora as ditaduras modernas, elas estão se fazendo através de democracias falsas. É o que nós estamos vendo acontecer no Brasil, infelizmente, né? E o senhor chamou também para falar da Câmara Harris? Deixa o Silvio falar da Câmara, depois você volta e fala, vai. Não, da Câmara é o seguinte, a Câmara Harris, ela é a gente brinca muito sobre a nossa ex-presidenta, né? Se é que você me entende, né? Sobre as junções do QI dela, né? Em termos de cognitividade, é isso? Essa é a palavra, né, professor? Cognitividade. Aí é uma ofensa a ex-presidente, né? Porque a Dilma era muito mais inteligente, ela tinha alguns problemas, obviamente, vocacionais, né? De lexo e tudo mais, mas ela tinha algumas coisas que ela falava que o próprio povo e a própria jornalistada não entendia, né? O lance dos 20%, dos 30%, o pessoal tirava barato, mas ela estava falando e ela estava certa. Aí o pessoal já pegava, né, e já aproveitava e colocava no pacote. Não que ela tenha se tornado uma sumidade de inteligência ou de intelectualidade, porque armazenar vento era uma coisa muito complicada. Mas no caso da Câmara, ela é 10 vezes pior. Tanto é que ela... No próprio, que eles têm aqui as primárias, né, dos partidos, e a do Partido Democrata foi agora, nesse mês de agosto, né, e eles fizeram lá em Chicago, foram 3 dias da convenção, eu falei primária, não, desculpa, convenção democrata, e ela falou 2 vezes em 3 dias, e ela não fala, ela só ri, que nem hiena. Ela pega 3 frases e ela repete em todos os... A gente chama de comício no Brasil, né? E aí, em todos os comícios que ela vai e tal, né? Ela fala a mesma coisa, né? Ela repete a mesma frase ipsis literis. Então, ela tem um problema sério, ela não tem absoluta... Ela é uma mente vazia. E aí... todo mundo falando aí no Brasil, né? A imprensa, aqui também. Não, que ela tá batendo o Trump, né, e tal, porque antes com o Biden era muito mais fácil, mas agora, né, ela tá crescendo, ela tá já na frente do Trump em alguns estados que a gente chama de swing states aqui, que um dia o estado vota para republicano, no outro ele fala assim, não, eu quero mudar. Eu não quero, vou votar no outro. Então, a briga grande e maior é justamente nesses estados que tem aí essa pretensão, né, de mudar, né, a normativa das eleições aqui nos Estados Unidos. É igual ao Nordeste no Brasil. A gente já sabe que o PT vai ganhar lá, você entendeu? E não tem o que se discutir, né? E aqui é a mesma coisa, né? A parte de estados como Califórnia, aqui o meu estado, que é um blue state, aliás, é um blue state democrata, mas ele é um democrata moderado, não é que nem a Califórnia, que é extremamente... Ele é moderado, porque aqui reside famílias como a família Kennedy, né? Inclusive do próprio Bob Jr., né? Que agora entrou na campanha do Trump, que foi um ganho muito, mas muito repercutido aqui nos Estados Unidos para o Partido Republicano e para o próprio Donald Trump. E ainda com promessa de um cargo muito importante se ele vier a vencer. É o que as casas de aposta lá de Londres já apostam. Aí vem os lances de pesquisa política, dando a Câmara em alguns lugares, à frente do Trump e tudo mais. Mas é aquela coisa do... como é que se faz a pesquisa? Eu prefiro analisar o político, que é o pool, que é um órgão de pesquisa muito considerado aqui nos Estados Unidos. É o político. Pode anotar aí, viu, Renatão?
para você acompanhar. E, obviamente, que algumas situações ela está dando como na frente, mas frente de 1%, 2%. Você entendeu? E aí, isso aí não faz a menor diferença, porque primeiro está na margem de erro, professor, que é o que os institutos de pesquisa falam sempre a respeito. Mas aqui, a eleição é para delegados. Você tem que conquistar os delegados. Aliás, o Brasil precisava começar a pensar nessa reforma distrital, você entendeu? Para fazer o voto distrital e não esse voto de manada que a gente tem no Brasil. Né? Uma pessoa recebe um monte de voto e a chapa leva a quantidade. Você entendeu? Então, o grande lance o efeito principal é que as convenções são feitas em épocas diferentes. A do Trump foi lá em maio, a dela foi agora em agosto. Então, isso repercute, porque fica na mídia, ainda mais nessa mídia, né, viciada e tudo mais. Só que há o contraponto aqui que a gente observa, porque a gente vive, e eu trabalho com o público americano em geral, não só com o brasileiro. Então, eu ouço dessas pessoas a indagação do porquê ela está sendo colocada como candidato se eu não votei nela nas primárias. Eu votei no Biden. Você entendeu como é o negócio? E aí é o grande problema, porque os democratas mais moderados, eles não assumem, eles não querem essa agenda, que é a agenda mais extremista, que o Partido Democrata se tornou em alguns estados aqui da federação, da confederação, né? O Brasil é federação, aqui é confederação. E aí, o que acontece é o seguinte: vamos colocar no frigir dos olhos que esteja meio a meio. Só que a força que vai dar a diferença para um ou para o outro vai ser agora o debate. Esse aí não tem como não determinar, você entendeu? O embate para finalizar aí aqueles que estão indecisos, ou mesmo os democratas que estão querendo saber o que ela tem a oferecer, porque a manada é aquela lá, já está viciada, essa aí vai votar, ela não quer saber. As perguntas que se fazem a essas pessoas o que ela fez de bom nesse governo? Ela está nesse governo? Ela é VP, ela é vice-presidente. Os caras não sabem que ela está como vice-presidente. Você entendeu? Então, esse é o grande lance, essa é a grande dificuldade. Então, no debate, a gente vai ver aí quem tem café no bule, como diria a minha avó Quitéria, lá em Veracruz, interiorzão de São Paulo. Pois é, ô Silvio, realmente vamos ter que brigar com os números, né? Porque ontem saiu a pesquisa, ela tem 45% contra 41% do Trump. Uhum. Junto às mulheres, ela tem 49-36. Então, as diferenças não são pequenas e nem de margem de erro. O que não significa dizer que ela vai ganhar, porque ainda tem um bom caminho, e eu acho que 10/9, né, que é o debate, esse sim vai ser importante, mas ela não vai se expor em outro momento. Então, ou o Trump consegue fazer alguma coisa no dia 10/9, ou esquece, já era. Eu concordo com o senhor, professor. Deixa o Renato falar, porque senão ele vai pular dentro da câmera. Da câmera. Manda ver, Renato. Da câmera? Não da câmera, não. Da câmera. É o seguinte, eu tenho um pensamento diferente aí do professor, estou mais alinhado ao Silvio aí a respeito da candidatura, né, da Kamala Harris, porque além de termos, né, a felicidade de termos o Silvio lá nos Estados Unidos, que traz para a gente aí o panorama, né, e o contexto real, mas a gente eu sempre cito também, não tem problema de citar, por exemplo, o Guga Chakra, né? Chakra. É uma mala sem alça. Eu vi ontem, o cara é uma sumidade em termos de política internacional dos Estados Unidos, eleições e tudo. E ele falou justamente isso. As pesquisas, agora, pequeníssima, né, a diferença, ela é diminuta, porque quando você tira o extrato das mulheres, tudo bem que ela pode estar lá, entendeu? Como o Trump também, entre evangélicos, entre os conservadores, está estourando lá na frente quando você faz esse recorte. Mas o principal, eu lembro de alguns nomes, né? Porque os democratas podem, aí, ao longo da história, ter lá 2 ou 3 presidentes que não saem, né, do nosso subconsciente. Eu lembro de Jimmy Carter, né? Ou o próprio
ou o próprio nosso amigo Barack Obama agora, mas você vê a diferença, por exemplo, da vitória do Biden sobre o Donald Trump. Foi mínima ali a diferença, foi mínima. E a Hillary Clinton ganhou nos votos populares, a gente não pode esquecer disso. Ela ganhou nos votos populares do Donald Trump. Foram os delegados, não é isso? Exatamente. Foram os delegados que deram a vitória real ao Donald Trump. Então, essa pequena diferença agora, ela é uma questão aí de movimentação do governo que está no poder, dos democratas, mas isso não quer dizer nada. E o Guga lá, ele foi claro, gente, está tudo indefinido e com muito mais probabilidade da eleição do Donald Trump. Ele disse isso ontem. Ele que vive isso aí com muito mais. Ele é jornalista que vive isso, cobrindo isso diariamente. Então, eu não acredito, meu professor Fabianinho, que a Kamala Harris vai ganhar essa de bandeja aí, como ganhou do velhinho Biden, e vai ser eleita eu aposto aqui no ar que vai dar Donald Trump. Eu não aposto, precisamos de terminar o programa, porque já estourou nosso tempo, mas de qualquer forma eu não aposto não, porque está tudo em aberto. Só gostaria de lembrar que, embora a diferença seja pequena, 4 pontos percentuais, ela era invertida. A vantagem era do Trump. Ela passou, ela inverteu. Então, o que eu estou dizendo é que o crescimento dela está sendo maior do que o do Trump. Isso vai resultar em alguma coisa? A gente não sabe, porque a eleição dos Estados Unidos é diferente da nossa, né? Realmente, a Hillary Clinton, ela não levou a presidência em 2016, mas teve mais votos na eleição. De 2 milhões. 2 milhões e 800 mil votos. Então, para gente fechar, que estão aqui falando no meu ouvido, considerações finais, tchau. Então, meu amigo Silvio, suas considerações finais, por favor. Não, só agradecer a oportunidade, é uma pena, porque eu queria falar da Prefeitura de São Paulo, que afinal de contas é a Prefeitura Nacional, na realidade, né? Então a gente vai deixar para a semana que vem, já estamos aqui nos comprometendo, porque a semana que vem já vai estar mais próximo da eleição também, e a gente vai ter a oportunidade de discutir. Graças a todos aqui, graças a Deus, a oportunidade, Renatão, professor, Jefferson e toda a comunidade da Connect TV. Quinta-feira, aliás, semana que vem tem mais. Ótimo. Renato, suas despedidas aí, por gentileza, rapidamente, senão a gente vai ser expulso. Olá, amigos. Feliz da vida aqui por ter participado de mais um X da Questão com vocês aí, discutindo todos esses assuntos que realmente, se a gente ficar falando, a gente fica 4 horas debatendo assuntos tão pertinentes, né, ao Brasil e ao mundo e tão interessantes para toda a população brasileira. Mas até semana que vem, se Deus quiser. Ótimo. Meus amigos que estiveram conosco até agora, a audiência da Connect TV, muito obrigado por nos aturarem, né? Falando mal do povo, porque a gente só fala mal das pessoas. Não sei como é que vocês aguentam, mas de qualquer forma é o que nós temos para hoje. Não dá para a gente falar coisas diferentes, porque infelizmente a coisa não está fácil. Na semana que vem nos vemos de novo, espero que com o português aqui conosco, né? O Eudes esteja conosco, tenho certeza que sim. Jefferson, Brauná e Renatão, muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.